Eu converso com o Dr. Nabil Goraieb sobre seu livro Ninguém Morre de Véspera. Falando nisso, o que é morte súbita, que se fala tanto, né? Teve um monte de gente que morreu assim, de repente. Pois é, a definição médica da morte súbita é toda morte ou toda parada cardíaca não recuperada, porque hoje a gente define morte uma coisa, parada cardíaca outra. Todas as doenças terminam numa parada cardíaca, então a pessoa, o coração para. Se eu conseguir fazer manobras de ressuscitação, a massagem cardíaca, e o coração voltar a bater, isso quer dizer uma morte súbita abortada. A morte súbita é aquela que ocorre até 1 a 2 horas depois do início dos sintomas. Quer dizer, começou a ter mal-estar, dor no peito, 2 horas depois ela morreu. Isso é chamada de morte súbita. Então essa definição é internacional, tem alguns que acham que é 1 hora só do início dos sintomas, e teve alguns pesquisadores que achavam que tinha 24 horas do início dos sintomas. Mas o que é aceito pela medicina é a morte inesperada, sem causa traumática, que aconteceu no indivíduo que não era para ter morrido. Então, em 1 hora aconteceu isso. Falou-se muito na morte dos artistas, né, que faleceram. O que Pois pode... é, desde todos esses artistas que faleceram, eles tiveram uma morte súbita, porque foram... Do Zé Wilker, teve Zé Wilker, teve o Luciano do Vale. O Luciano do Vale. Então, e as mortes aí aconteceram de causas que a gente conhecia. Mas ninguém esperava que eles iriam morrer. E do início dos sintomas até a morte foi pouco tempo, por isso que se chamou de morte súbita. Ela não é causa de nada, ela é o elemento tempo. A morte súbita é o tempo que ocorreu a morte, e não como causa de morte. Um jogador de futebol que morreu, o Serginho, ele de repente ele passou mal e morreu. Em menos de 10, 15 minutos ele teve uma morte súbita, mas a causa da morte súbita dele era uma doença cardíaca. Então a morte súbita que a pessoa pode não saber que tem, é isso? Exatamente, ela pode ter um derrame cerebral, morrer numa academia por derrame cerebral, pode morrer porque tomou lá muito energético, estimulante, e o coração teve uma arritmia e provocou a morte. Então tudo que acontece num prazo de tempo de até 2 horas é chamado de morte súbita. Mas então não há como prevenir? Na verdade não há. Você pode prevenir indiretamente. O que nós fazemos como médicos do esporte também? Fazemos uma avaliação médica. As pessoas que têm doença não podem fazer atividade física, porque senão elas podem ter uma parada cardíaca. Pronto. Essa é a única maneira de prevenir a morte súbita. Você descobrir alguma doença numa pessoa e orientá-la para ela prevenir que ela não tenha complicações dessa doença. Quer dizer que existem pessoas que têm contraindicação para exercício? Tem. E são poucas pessoas, mas elas existem. Determinadas doenças provocadas, sejam de nascença, sejam adquiridas por uma virose, podem impedir que a pessoa faça atividade física. Que doenças são essas? Tem uma doença chamada, por exemplo, síndrome do QT longo, que é o nome. Outra, síndrome de Brugada. Outra doença, Wolff-Parkinson-White. São doenças genéticas que as pessoas que fazem atividade física, sendo portadoras dessa doença, elas têm um alto risco de desencadear uma parada cardíaca. Tá, mas isso é raro. Vamos dizer, a raridade é assim, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, que é o crescimento interno do músculo do coração, acontece em 1 em cada 500 nascimentos. Nossa. Só que do risco de morte dessas pessoas é 2% ao ano. Mas é 2%. Quer dizer, de cada 1.000 pessoas, 2 podem morrer por ano. Agora, essa doença acontece em um nascimento em cada 500. Como é que você acha que anda o coração do brasileiro? Pois é, houve muita mudança para melhor. Até 20, 30 anos atrás, quem tinha infarto morria, 50% dos infartados morriam nos primeiros 2 dias. Hoje não chega a 10% as mortes. Por quê? Rapidez do atendimento. Então, uma coisa que é importante, começou a ter sintomas suspeitos,
dor no peito, suor, frio, imediatamente nem chame ninguém, vai direto para o pronto-socorro. Mas uma coisa que é importante falar, porque isso aí, eu que tive pai diabético, acho que, eu sempre digo alerta, diabético não tem dor, né? O diabético não tem dor, na maior parte do diabético tem infarto sem dor. Então tem enjoo, né? Mas mudança de hábitos, ele tem mal-estar, tem enjoo, tem tontura, alguma coisa está acontecendo. Sentiu alguma coisa diferente? Agora, eu sei que meu pai teve um enjoo. Tá vendo? E aí, a partir disso, eu achei aquilo estranho e a unha dele ficou arroxeada. É porque ele já estava com problema Ele grave. estava tendo um infarto e nós conseguimos detectar isso, ligamos para um amigo. Agora, o grande problema das famílias é o seguinte, quem tem doença crônica na família, seja de pai, mãe, avós, tem que ter do lado do telefone o telefone do SAMU. Não adianta ter o telefone da tia, da vizinha. SAMU, tem que chamar. Porque é ele que tem que resolver o problema. Não adianta. Outra coisa, não carregue doentes direto para o hospital se estiver tendo mal-estar. Porque muitas vezes você pode causar mais problemas do jeito de carregar. Chama o SAMU. Em qualquer lugar do Brasil hoje é o jeito de você livrar uma complicação. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em endodontia e ortodontia, dando uma dica de saúde bucal. Beth, qual é a diferença de faceta de porcelana e lente de contato dental? A lente de contato dental, ela não requer um desgaste dos dentes para ser confeccionada, porque ela é muito fina e transparente, por isso que o nome é lente de contato dental, e é para trabalhos extremamente delicados, que nem fazer um preenchimento de espaço entre o dente e outro, que a gente chama de diastema, aumentar a largura ou comprimento do dente. E já a faceta já é um trabalho mais bruto, já requer um desgaste dos dentes para fazer o preparo. A faceta é para recobrir manchas no dente, dentes escurecidos, para alinhar os dentes de um sorriso, que tem um pouco alinhamento, se faz as facetas quando o paciente não quer usar um aparelho, coisa do tipo. E a estética do sorriso, como é que fica? Sendo bem planejado e bem executado, fica bem harmônica e bem natural. Ah, isso é importante, porque o sorriso, isso é tudo, os dentes, né, realmente Exatamente. são tudo, né? E pode fazer as facetas, as lentes de contato dental, em todos os dentes que ficam expostos no sorriso. Ah, muito legal. Muito obrigada, até semana. Obrigada. Nós já voltamos, hein? O programa Arte de Viver informa os 2 ganhadores do sorteio do livro Gordo Pensando, do jornalista Léo Coutinho. São elas Kátia Gonçalves Esteves e Mônica de Almeida Marques. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 3222-5744 para agendar a retirada do livro. Parabéns! O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.